O Saber Direito desta semana é com o professor Telson Pires. O curso é sobre direito internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Telson Pires e vou dar continuidade à análise do temário central Fontes e Sujeitos do Direito Internacional. Neste nosso quinto encontro, nós vamos falar sobre o bloco econômico do Cone Sul, o Mercosul. Mas antes de adentrarmos no cenário, no cerne deste tema, eu proponho analisarmos as razões pelas quais um bloco econômico se constitui ou é constituído. A ideia de um bloco econômico surgiu pós Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra, 1945, os estados europeus que participaram do enfrentamento mundial, eles estavam com passaram a ter suas economias praticamente destroçadas. Essa necessidade levou os estados a buscarem formas de soerguimento. E uma dessas formas foi a unificação de estados que tinham em comum carvão e aço para negociar. E assim se criou a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O objetivo é claro, conseguir vantagens nas negociações com carvão e aço com outros estados da sociedade internacional. A partir daí, os estados europeus foram desenvolvendo outros formatos, foram criando e se tornando signatários de outros tratados internacionais com o objetivo de unir forças para comercializar melhor, para tentar trazer um desenvolvimento comum para aquele bloco que surge. Então, tivemos a SECA, depois tivemos a Euratom, a Comunidade Europeia dos Estados que dominavam a energia nuclear, e posteriormente tivemos a Comunidade Econômica Europeia. Então, a Comunidade Econômica Europeia trouxe um delineamento mais claro em relação às perspectivas dos estados, em relação ao seu fortalecimento econômico, na busca de vantagens para a comercialização num bloco definido. Foi no ano de 1992 que a Comunidade Europeia se tornou União Europeia a partir da assinatura do Tratado de Maastricht. E veja, houve a assinatura do tratado, inicialmente um número de estados participantes, este número foi se multiplicando, até atingir quase que a totalidade hoje dos estados europeus. Então, olha a força que tem o bloco econômico europeu, a sua concepção, o modo como negocia com outros estados e outros blocos, o modo como busca favorecer os nacionais que estejam nos seus estados signatários ou participantes, tentando sempre preservar os postos de empregos para esses nacionais, tentando se afastar ali sempre a possibilidade de empregabilidade de um estrangeiro, como nós vimos acontecer aí diversas vezes até no noticiário, de brasileiros que, chegando na Espanha, voltavam para cá deportados, voltavam para cá porque o que não se pretendia era o ingresso desses estrangeiros em solo dos estados que pertencem ao bloco, justamente por conta dessas políticas de restrição. Uma outra questão que me veio à tona agora, quando Portugal ingressou no bloco econômico europeu, Portugal precisou
deixar sem efeito uma cláusula, um artigo que falava do tratamento que deveria ser dado aos brasileiros no que toca à aquisição da nacionalidade, enfim. E nós aqui também temos um dispositivo assemelhado que confere aos originários de Portugal um tratamento diferenciado. Então vejam que naquele instante Portugal deixou sem efeito aquele dispositivo para se adequar às políticas de ingresso no bloco econômico europeu. Depois que Portugal entrou, passou a fazer parte do bloco econômico europeu, por pressão até da boa relação que existe entre Brasil e Portugal, novamente se tornou com efeito, se deu efeito àquele dispositivo que beneficiava os brasileiros em relação aos originários de outros países, justamente pela íntima ligação. E nós também tornamos com efeito, porque valia a questão da reciprocidade, voltamos a dar efeito ao mesmo dispositivo que proporcionava e proporciona aos portugueses o tratamento favorecido ou diferenciado. O Mercosul, ele surgiu, agora falando do Mercosul, ele surgiu em 1991. Olha que interessante, o Tratado de Maastricht data de 1992. Já o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, data de 1991. Aparentemente, o Mercosul é mais antigo que a União Europeia. Isto é um ledo engano, porque para se analisar comparativamente a história de ambos os blocos, é necessário que você faça uma análise histórica do surgimento do bloco econômico europeu, que surge, conforme já dito, que surgiu, conforme já informado, em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui, o nosso bloco econômico regional, ele surgiu a partir de conversas e, posteriormente, negociações entre os presidentes do Brasil e da Argentina, entre o ex-presidente Fernando Collor e o falecido presidente Menem, da Argentina. Então, eles passaram a vislumbrar a possibilidade de um tratado bilateral que proporcionasse vantagens econômicas, vantagens comerciais para estados que, dentro de uma ótica comparativa no bloco do Cone Sul, possui certo grau de equilíbrio industrial, certo grau de equilíbrio financeiro, econômico, veja bem, certo grau. Este grau de equilíbrio é muito diferente, por exemplo, dos outros estados que integram o Mercosul. Estou falando de Argentina de Uruguai e Paraguai, também estados signatários, originários, né? E também do estado que ingressou no bloco econômico do Cone Sul por adesão, a Venezuela. Então, entre Brasil e Argentina, existe certa sinergia, existe certo equilíbrio. Mas o desdobramento das negociações trouxe à baila a participação dos presidentes da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E, ao final disso, nós tivemos, no dia 31 de julho, o Mercosul, ele saiu do papel efetivamente, ou seja, ele foi assinado efetivamente no ano de 1991. Então, como estados signatários, tínhamos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A situação que data de 31 de julho de 2012 é a situação do ingresso da Venezuela no Mercosul. Então vejam que é uma data recente. A Venezuela ingressou por adesão. Uma peculiaridade. Não era do interesse dos paraguaios, pelo menos o que sinalizava o Senado paraguaio, a participação da Venezuela no bloco. Certamente por conta do desalinho que há entre a política adotada pelos venezuelanos e a política adotada pelos estados de vertente mais democrática.
Então, isso fez com que, por anos, embora os países tenham aprovado, os 4, inclusive o Paraguai, tenham aprovado o ingresso da Venezuela, o ingresso efetivo só se deu no ano de 2012, e por conta de um fato bem inesperado, a suspensão do Estado paraguaio do Mercosul. Porque havia sido definido o seguinte, que para o ingresso de um novo país no bloco, é necessário que haja a aprovação, e quando eu digo aprovação, eu digo também ratificação internacional de todos os estados que integram o bloco. Então, sem a ratificação do Estado paraguaio, a Venezuela não poderia entrar. Aproveitaram em que o presidente Fernando Lugo foi deposto numa sucessão de fatos estranhos e antidemocráticos. Então, aproveitaram este fato, suspenderam o Paraguai, e aí sim se deu o ingresso da Venezuela no Mercosul. Então, hoje nós temos 5 estados que ingressam no nosso bloco econômico, contando com a Venezuela. Então, os propósitos iniciais, quando se estabeleceu o contato Brasil-Argentina, esses propósitos iniciais estão presentes ainda hoje, só que, na verdade, esses interesses se perderam por conta da desigualdade econômica entre os estados. O interesse ainda há. O que não há é a possibilidade de efetivação de imediato daquilo que se pretende, que é negociar produtos, serviços, bens, de modo que isto traga benefícios para todos os estados. Isto é impossível de acontecer quando se tem, por exemplo, 3 países, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que não comungam do mesmo grau de desenvolvimento industrial, mesmo grau de desenvolvimento econômico. E isto ainda se vê agravado quando se tem um Estado, no caso da Venezuela, que rema contra a maré dos postulados democráticos. Então, é uma consideração que precisa ser feita. Os únicos estados que dialogam economicamente, que se favorecem, de certa sorte, economicamente, Brasil e Argentina. Você já ouviu falar num automóvel produzido no Paraguai? Você já ouviu falar num automóvel saído das indústrias automotivas venezuelanas? Eu também não. Então, veja, é uma questão que precisa ser enfrentada. Qual é o objetivo, qual a percepção do Brasil e dos países que integram o bloco em relação aos resultados pretendidos, que são, logicamente, o desenvolvimento econômico, os benefícios econômicos. Sem isso, não se tem um bloco. E onde nós estamos? Por quê? Onde nós estamos? Para a formação, para a consolidação de um bloco econômico regional, é necessário que você respeite certas fases. Fases que foram observadas lá na construção, lá no soerguimento do modelo praticado na União Europeia. Então, qual seria esta primeira fase? A primeira fase é a zona de livre comércio. Então, o que é a zona de livre comércio? É uma fase, e veja, isso não acontece de um dia para o outro, é uma fase delongada no tempo, onde se pretende a redução paulatina dos tributos que incidem sobre o comércio exterior, mais atidamente sobre o imposto sobre importação. Então, a ideia é que você não obste a entrada, você não obste a importação de produtos, porque o seu valor se tornou elevado por conta da tributação. Então, qual é a ideia? Está vindo um produto da Argentina, esse produto argentino terá uma condição tributária diferenciada, com perspectiva de convergência para alíquota zero. Ou seja, com a ideia de se deixar entrar e deixarem entrar nossos produtos, né, numa relação em que não haja nenhum tipo de óbice tributário. A alíquota zero. Isso é fenomenal, a ideia é ótima, porque vai permitir o desenvolvimento econômico dos estados.
mas é preciso que se tenha com cautela. Por que precisa ser um processo paulatino? Veja, o Brasil possui um parque industrial sólido. Amanhã nós estaremos exportando para a Argentina uma carga de veículos automotores produzidos aqui e uma carga também, isso hipoteticamente, uma carga de eletrodomésticos da chamada linha branca. Quando esses produtos ingressarem em território argentino, e eu digo quando ingressarem a partir do desembaraço aduaneiro, é preciso que se tenha cautela, porque o ingresso desses produtos poderá ocasionar a quebra do parque industrial argentino, que não se preparou, talvez, para esse tipo de competição interna. Porque se os nossos produtos estão entrando no território argentino com um valor abaixo por conta da não existência de tributação, é preciso saber se este parque industrial dos nossos amigos argentinos está preparado para esse tipo de embate. Será que a livre concorrência não proporcionará a quebra da indústria argentina? A nossa, com certeza não, porque a nossa estará sendo beneficiada com o elastecimento do mercado. Mas os argentinos estarão tendo problemas até mesmo com a comercialização dos seus produtos em território nacional. Então veja que, neste particular, nesta minha hipótese, nós estamos verificando que um país, no caso a Argentina, não estaria se beneficiando, como, por exemplo, o Brasil. Além de não conseguirem exportar como o possível, né, como o desejado, eles estariam tendo problemas internos com os preços praticados dos produtos internamente, por conta da concorrência externa. No caso do exemplo, por conta da concorrência com os produtos brasileiros. Então, eu chamo a atenção para isso. Um bloco econômico precisa ser estruturado com muita inteligência, com reflexão e com cuidado, para que você, ao invés de proporcionar o desenvolvimento econômico do Estado, você faça o contrário. Você quebre o grau de resistência dos Estados menos portentosos. Vamos ouvir a nossa primeira pergunta de hoje. O Mercosul não deveria estar em um estágio mais evoluído? Vejam que esta pergunta ela caminha, né, com o que nós estamos falando. O Mercosul, disse o nosso aluno, não deveria estar em grau mais evoluído? Também acho. Eu acho sim. Deveria sim estar em estágio bem evoluído. Mas não está. E talvez nem esteja por conta desses problemas que nós estamos detectando aqui. Primeiro, não há um equilíbrio entre as economias dos estados que integram o bloco econômico do Cone Sul. Segundo, nós temos apenas um país, no caso o Brasil, que possui um parque industrial sólido e que se beneficiaria muito mais com a abertura das fronteiras do que os outros. E esta diferença, esta defasagem, com muita cautela, é preciso que se observe, porque a entrada dos nossos produtos em território estrangeiro, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, poderá até quebrar um parque industrial que está em processo de crescimento ou evolução. A presença da Venezuela, também, que não se coaduna com os melhores postulados democráticos, por exemplo, não se afina com o nosso modelo democrático, é uma outra questão que precisa de reflexão. Simplesmente porque, é um pouco estranho. Você tem um país como o nosso, que é democrático, que tem uma Constituição que prima por liberdades fundamentais, né? Então você tem todo um contexto diferenciado. E, de repente, você se irmana com outro país que não comunga desses mesmos ideais, desses mesmos postulados. Então, é uma crítica, é uma outra crítica.
para justamente justificar por que não estamos caminhando. Por que não caminhamos como a União Europeia? Por que estamos ainda aqui entre a primeira e a segunda fase? Por que não nos desenvolvemos mais? Retomando o nosso norte, voltemos à análise dos elementos, ou melhor, das fases para a formação ou consolidação de um bloco econômico regional. Nós temos depois a União Aduaneira. Veja, no primeiro momento nós tratamos da livre circulação de bens, de serviços. Agora, nós precisamos proteger o bloco. Precisamos proteger o bloco de investidas de outros estados. Estados que podem ter relações comerciais com qualquer dos estados integrantes do bloco. O que não pode é este estado se beneficiar das regras adotadas para serem seguidas e para beneficiarem os integrantes do bloco. Então, a ideia de proteção se dá no sentido de estipulação de regras que objetivem afastar a investida ou investidas de estados estrangeiros. Por exemplo, para que se negocie, para que se possa exportar no bloco, para os países do bloco, é necessário que exista um grau de nacionalização do produto, no patamar de 60%. Então, este patamar de 60% garante o quê? Que há um processo interno, que o produto não veio de fora e simplesmente passou por aquele país para se beneficiar com as regras do bloco, com o mercado do bloco. Então, veja, nós estamos falando aí de proteção para as regras estabelecidas e dos benefícios definidos para o bloco. Num terceiro momento, nós enfrentaremos a situação do mercado comum. O que é este mercado comum? A terceira fase que precisamos observar se refere ao mercado comum. Já superamos aquele momento inicial da livre circulação de bens. Agora nós precisamos falar da livre circulação do trabalho, precisamos falar da livre circulação do capital. É preciso que as pessoas circulem sem muitas restrições entre os estados que integram o bloco. É preciso que o capital circule sem embargos para justamente aquecer as economias. É preciso que haja a percepção de que a mão de obra, de que o trabalho possa ser também prestado em outros territórios dos estados do bloco, sem embargo, sem embaraço. Você está tornando, quando você implementa isso, está tornando estados num bloco, num único estado, num verdadeiro ambiente estatal, onde as garantias estão sendo preservadas, da pessoa humana, onde o trabalho está sendo respeitado, eu posso prestar meu serviço aqui, como na Argentina, onde também o capital está circulando sem embaraço, proporcionando o investimento, o aquecimento da economia. Veja-se, por exemplo, o Brasil, que em determinadas épocas do ano recebe milhares de turistas. Ora, se nós não apresentarmos embargos, embaraços, dificuldades para os nossos nacionais de estados irmãos que integram o bloco econômico, nós estaremos incentivando o quê? Que essas pessoas venham para cá fazer turismo e deixem aqui o seu dinheiro. Nós estamos aquecendo, proporcionando o aquecimento da economia, algo que é extremadamente relevante. Então vejo que, paulatinamente, os estados estão caminhando para esse tipo de formação, de unificação, que são os blocos econômicos. Por exemplo, se eu quiser sair daqui agora, deste estúdio, e ir para a Argentina, basta que eu porte um documento com minha foto. Eu não preciso de passaporte, de autorização, nada disso, não há mais isso. A mesma coisa acontece na União Europeia. Então você pode, de manhã,
sai de um país, vai para o outro, toma um café da tarde no terceiro país, sem nenhum tipo de embaraço. Então você está aquecendo, se permite o aquecimento da economia com isso. É isto que se deseja. Agora existe uma questão que precisa ser enfrentada. Alguns autores entendem que uma outra fase de consolidação dos blocos econômicos é a união econômica. Outra parte da doutrina entende que a união econômica cede lugar à união monetária, à unificação da moeda. Eu chamo a atenção de que essas classificações em sede de doutrina, elas não receberão aqui o foco ou o crivo de uma análise mais crítica, porque há um fato que afasta qualquer tipo de divergência. Para que você tenha uma moeda única, é necessário que você, como dever de casa, como procedimento preliminar, você tenha a adoção de uma política econômica comum para os estados que integram o bloco. Isto é necessário, é um dever de casa. Sem isso, não se pode alardear a adoção de uma moeda unificada. E o que seria a adoção de uma política econômica comum? É você estabelecer um denominador comum para falar a mesma língua econômica entre os estados. Então você está alinhando as economias, você está criando situações iguais entre os estados para proporcionar o advento da nova fase, da fase posterior, que é a adoção da moeda única. Porque não adianta, repito, a adoção da moeda única se você não encontrar economias equalizadas. Então, o último passo para alguns autores é a adoção da moeda única. Mas eu trago à tona o posicionamento de alguns doutrinadores que dizem o seguinte: a última fase de consolidação do bloco é a união política. E veja que essas fases elas vão surgindo a partir do desenvolvimento daquele bloco que acaba servindo de modelo, que é a União Europeia. Como é que funciona isso? Hoje, no bloco europeu, se percebe nitidamente, veja bem, nitidamente, que há uma consolidação, uma unificação de vontades concretizadas em tratados internacionais. Então, esses tratados internacionais que cada vez mais relativizam a soberania dos estados, eles estão proporcionando o que se chama, de direito comunitário. 2, relativização da soberania, já dito. E 3, um último momento nesse processo evolutivo, que é a união política. Então, o que seria esta união política? O estabelecimento de regras comuns, né, para os estados. E veja, regras comuns já existem. Estamos falando da evolução dessas regras comuns, a ponto de já se falar, num contexto odierno, de uma constituição para o bloco europeu. Com base nas matérias propedêuticas do direito, nós sabemos perfeitamente que, normalmente, a Constituição do Estado é o ápice normativo, devendo toda a legislação infraconstitucional se submeter à letra da Constituição. Mas quando se fala em união política, nós estamos falando de muito mais. Nós estamos falando da criação de um parlamento europeu, nós estamos falando de um tribunal europeu, nós estamos falando de políticas monetárias, econômicas para o bloco. Então, veja, cada vez mais vão sendo retirados itens, detalhes importantes das constituições, para que sejam esses detalhes tratados no patamar do bloco. Daí se falar em direito comunitário. Porque o direito comunitário, ele é supranacional. Ele está acima do contexto constitucional
dos Estados. Nós vamos dar uma paradinha agora para ouvirmos a segunda pergunta deste nosso bloco. O que é a Constituição Europeia e qual é a sua finalidade? Muito oportuna a pergunta, porque está perfeitamente alinhada ao que nós vínhamos falando, do quinto momento, do último momento, a última fase de formação de um bloco europeu, do direito comunitário e da possibilidade de surgimento de uma Constituição Europeia. Veja, quando eu falo de possibilidade de surgimento, eu estou falando que estão querendo criar, estão pensando em criar, já submeteram no primeiro momento aos Estados para que os Estados decidissem se gostariam de ter ou não a Constituição Europeia. O mesmo formato, basicamente, da aprovação que se teve em grande parte, para a adoção do euro. Então, esta consulta interna está sendo feita. E vou dizer mais, não aprovaram no primeiro momento, não obteve êxito o intento. Mas eu chamo a atenção que lá atrás, na adoção do euro, também não foram todos os estados que quedaram a este intento. Foi paulatino. A ideia da criação de uma Constituição Europeia é um caminho. Não há como se retroceder, porque os tratados cada vez mais estão relativizando a soberania do Estado. Quando se fala em Constituição Europeia, nós já estamos visualizando o cenário do futuro. O cenário é esse. E a adoção de uma Constituição para o bloco europeu vai tirar justamente esta ideia que nós temos, vai macular a ideia que nós temos de que a Constituição é a lei máxima do Estado. Acabou, já não é. Já não é. Já não é por conta dos tratados internacionais que os Estados têm celebrado frequentemente, principalmente com o fenômeno chamado transnacionalização dos direitos humanos. Sim, os direitos humanos. Depois de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos humanos passaram a ser a vedete, digamos assim, a vedete legislativa do cenário internacional. Porque os Estados encontraram a possibilidade de normatizar em tratado, ou melhor, de especializar nos tratados, outros que foram celebrados, aqueles direitos tutelados de modo muito genérico na Declaração de 1948. Então, falar de igualdade, falar de liberdade, num cenário onde se tem o homem como protagonista, é muito vago. É necessário que se tutele de modo mais específico. É necessário que se tenha, por exemplo, resguardado o direito dos adolescentes, das crianças, dos idosos, das mulheres. Então, tudo isso foi se desdobrando posteriormente. Daí nós afirmarmos o seguinte: o cenário que se apresenta hoje, para o futuro, é o de adoção de uma Constituição para o bloco europeu. E isto acontecendo, nós estaremos percebendo, vendo com clareza que o rumo da sociedade é este. Se no passado o rumo foi o entendimento, bem histórico, foi o entendimento de que o homem é um ser gregário, de que ele não pode quedar a uma conduta isolacionista, dando cabo ao instinto de vida comum, dando cabo ao instinto de vida gregária. Daí nós termos as tribos no passado, as comunidades, os clãs e primitivamente a família, até chegarmos no contexto odierno, onde se tem o Estado como sociedade evoluída, como modelo de Estado evoluído. Mas esse modelo de evolução do Estado está ainda em construção, ele está evoluindo, a sociedade está caminhando para o modelo dos blocos. Ainda que não seja um bloco com a perspectiva financeira. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, por exemplo, não tem perspectiva financeira.
A perspectiva é de congregar os estados, americanos a partir de ideais comuns, para que possam ali desenvolver determinados assuntos e buscar a cooperação no bloco, a cooperação internacional, de países que comungam de entendimentos próximos ou do mesmo tipo de entendimento. Então, a formação dos blocos é o grande caminho, é o que nós estamos pontuando aqui neste nosso encontro de hoje. Vamos então passar para a próxima pergunta do nosso debate aqui. A ALCA é uma ameaça ao desenvolvimento do Mercosul? A pergunta é ótima, porque nos proporciona a oportunidade de falar um pouquinho da área de livre comércio das Américas. A pergunta foi se a ALCA ela oferece algum tipo de dificuldade para a evolução do Mercosul. O que é a ALCA? A ALCA é um bloco econômico que foi devidamente estruturado, ele tem seus organismos, tem comissões, tem presidência, que se renova, salvo engano, de 18 em 18 meses. O Brasil, inclusive, já ocupou a copresidência com os Estados Unidos. Então, é um bloco cujos representantes se reúnem seguidamente. Então, o que acontece com a ALCA? Só não saiu do papel. A ALCA é um bloco econômico que ainda está em vias de acontecer na prática. Ainda não temos, por exemplo, o estabelecimento da primeira fase do surgimento de um bloco econômico, que é a zona de livre comércio. Nós não temos ainda a efetivação, por exemplo, da primeira fase, onde as barreiras alfandegárias são aniquiladas, paulatinamente convergindo a zero a alíquota sobre o imposto sobre importação. Então, a ALCA é um perigo para o Mercosul? Lógico que é. Lógico que é. O Mercosul ainda está ali aos tropeços tentando avançar. A ALCA, por que não dizer, é uma sombra para o Mercosul. Porque se a ALCA sair do papel amanhã e nós iniciarmos aqui a zona de livre comércio, fatalmente o Mercosul vai ter muito mais dificuldade de existência. Eu não digo nem de desenvolvimento, eu digo de existência. Porque os parâmetros serão outros. Os países que hoje integram o Mercosul estarão dentro de outro bloco econômico. Estarão sendo definidas outras relações comerciais. Então, como é que você vai manter uma coisa e outra? Principalmente no nosso caso, onde o bloco Mercosul não está consolidado, nem perto disso. Ainda está caminhando aos tropeços. Então, a ALCA para o Brasil é um caminho viável, sim, mas não agora. Não neste momento. A Argentina compactua, tem o mesmo entendimento. ALCA, ok? Vamos aguardar um pouquinho até que nós tenhamos aqui a melhor estratégia, ou se efetivamente vai se entender que o Mercosul é um caminho. O problema da ALCA, já disse isso em outros momentos aqui no Saber Direito, é a postura de alguns estados, notadamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vocês podem perceber, tem rotineiramente um tratamento diferenciado, protetivo, diferenciado em relação aos seus produtos. Os Estados Unidos, quando discute um tipo de tratado que não lhe traz benefícios, ele não participa. Então, os Estados Unidos têm esse tipo de comportamento. A grande questão é, será que o país mais industrializado da ALCA abriria efetivamente suas portas, largaria o seu protecionismo para proporcionar que estados de economia pouco desenvolvida tenham acesso àquilo que lhes falta. E falta o quê? Tecnologia, falta o quê? Maquinário, falta parque industrial,
tudo isso seria facilitado pelas mãos de quem tem, pelas mãos de um Estado que poderia contribuir. Esta é a grande questão. Talvez o Brasil não queira correr o risco agora de entrar na ALCA e deixar morrer o Mercosul, porque o Mercosul, embora caminhando, ele traz benefícios, sim, para o Brasil, porque o Brasil é o Estado com o melhor parque industrial dentre os países que integram o Mercosul. Bom, vamos falar agora da estrutura interna do Mercosul. Como o bloco econômico do Cone Sul se encontra estruturado? Que organismos ele tem e quais são as suas funções? O primeiro que nós vamos elencar, que nós estamos elencando, é o Conselho Mercado Comum. Este Conselho Mercado Comum é o órgão máximo, é o órgão que traz a representação dos chefes de Estado. Então, ele é integrado pelos chefes de Estado dos países que integram o Mercosul. E este órgão do Mercosul, ele cria as políticas, ele proporciona o delineamento das ações. Então, é o órgão de reflexão, é o órgão de estabelecimento de metas, de políticas. O segundo órgão que integra o Mercosul é o Grupo Mercado Comum. Este grupo é composto pelos ministros das Relações Exteriores dos Estados signatários. Qual é a finalidade, qual é a competência deste organismo interno do Mercosul? Executar as políticas definidas pelos países através dos seus representantes no Conselho Mercado Comum. Então, compete aos ministros das Relações Exteriores criar ali os mecanismos necessários à execução ou à facilitação da execução dessas políticas e estratégias adotadas pelo órgão principal. O terceiro órgão que nós estamos trazendo aqui do Mercosul é a Comissão Parlamentar Conjunta. Esta comissão parlamentar, ela traz do seu contexto integrantes, representantes dos poderes legislativos dos estados que integram o bloco econômico. Veja, estamos observando sempre, até no âmbito do Mercosul, esta ideia de freios e contrapesos. Então, veja, o chefe de Estado participa, tem um órgão específico de deliberação para os chefes de Estado. Os ministros das Relações Exteriores também, né, eles têm ali, acompanham o executivo no cumprimento das ações planejadas. E nós temos também uma representação dos representantes dos poderes legislativos dos estados. Olha como há um entendimento, uma percepção de que os poderes devem se comunicar, principalmente os poderes que são norteados pela vontade do povo. Porque o legítimo titular do poder não é o Estado. Já foi no passado, de modo distorcido, né? Mas hoje não mais. Já se tem esse entendimento de que o poder do Estado é do povo e que o Estado tão somente instrumentaliza as ações que o homem, isoladamente considerado, não tem condições de implementar. Então, o Mercosul está alinhado nesta perspectiva de freios e contrapesos. A finalidade da Comissão Parlamentar Conjunta é também de legislar, de legiferar sobre temas inerentes à construção destas relações entre Estados, ou desta relação entre os Estados signatários, objetivando esse desenvolvimento econômico desejado para cada um deles. Depois, e por último, nós temos a Secretaria do Mercosul. Temos também a Secretaria da ONU, a Secretaria da União Europeia. O que é a Secretaria? A Secretaria é o organismo burocrático. A finalidade da Secretaria é justamente observar a forma dos procedimentos, o desdobrar dos procedimentos. Então, veja, compete à Secretaria acompanhar cada reunião, acompanhar cada execução, ser o órgão efetivamente burocrático. O tratado também, o tratado de 1991 de Assunção,
que criou o Mercosul está depositado lá, está sob a guarda da secretaria, né? Então, os documentos oficiais do Mercosul estão na secretaria do Mercosul. Então, veja, é esta a importância da secretaria. Então, nós elencamos aí os órgãos ou organismos que integram a estrutura do Mercosul. Vamos agora recapitular o que foi objeto de nossa análise nesse encontro de hoje. Nós começamos o tema principal, o Mercosul, Bloco Econômico do Cone Sul, e nós falamos também que este processo encontra uma explicação no capitalismo, encontra uma explicação na globalização, né? Então, a formação de um bloco econômico regional é um desdobramento desse modelo nosso capitalista, porque a formação, por exemplo, do Mercosul, se nós da União Europeia, se nós observarmos na história, foi contextualizadamente a necessidade de comercialização com certa vantagem daquilo que eles possuíam em abundância, carvão e aço. O Mercosul também, quando pretendeu os estados que criaram o Mercosul, os 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, quando pretenderam criar o Mercosul, também tiveram uma perspectiva de fortalecimento de suas economias e dos benefícios, até olhando, visualizando o que acontecia na União Europeia, querendo também se beneficiar dessas prerrogativas de interesse comum. Nós falamos do Mercosul, da sua origem histórica. Inicialmente se pretendia um tratado bilateral Argentina e Brasil, depois, conforme as rodadas de negociações, foram entrando outros integrantes, foram participando outros presidentes do Paraguai e do Uruguai. E informamos que no ano de 2012 houve um ingresso efetivo de um 5º país, no caso a Venezuela. Nós falamos também sobre o Mercosul, dos organismos ou órgãos internos, dos órgãos estruturais do Mercosul. Nós falamos do Conselho Mercado Comum, que é composto pelos representantes, pelos chefes de Estado dos estados signatários. Falamos do Grupo Mercado Comum, que é integrado pelos ministros das Relações Exteriores dos estados, que tem por competência, por objetivo, dar efetividade às políticas traçadas no patamar superior pelo Conselho Mercado Comum. Falamos também da Comissão Parlamentar Conjunta, e falamos também que o último órgão é a Secretaria, incumbido mais da parte burocrática dos afazeres do Mercosul. Tivemos a oportunidade, neste debate, de a todo momento fazer um confrontamento necessário, uma comparação necessária entre o bloco Mercosul e a União Europeia. A União Europeia é sempre colocada como comparação justamente por ser o bloco econômico mais desenvolvido que se tem. Então, o Mercosul ainda precisa caminhar e talvez se espelhar naquilo que a União Europeia nos apresenta de bom. A união política está se apresentando com uma perspectiva viável. Vamos aguardar. Foi muito bom estar aqui. Um forte abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.